Oiê, meu nome é Julia. Eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus e hoje eu vim contar pra vocês o dia em que Deus Pai ele me deu uma aliança. E foi uma experiência muito marcante na minha vida. Eu uso essa aliança todos os dias e eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma aliança que foi Jesus que me deu e outra que foi Deus Pai que me deu e elas marcam temporadas diferentes da minha vida. E olha só que linda que ela é, gente. Acho que dá pra ver aqui melhor de pertinho. É uma pérola e é uma aliança de verdade. Eu vou contar pra vocês como foi a história de eu receber essa minha aliança com Jesus e mais tarde com Deus Pai. Toda vez que eu começo um vídeo, na verdade antes um pouquinho de começar o vídeo, eu oro para que o Espírito Santo, para que ele venha falar da minha vida. E uma coisa que o Espírito Santo ele me trouxe quando eu estava realizando esse vídeo foi: não leve as pessoas, vamos dizer assim, apenas olharem para esse fato e falar, nossa, que legal, também quero uma aliança com Deus Pai. Mas sim de buscar um relacionamento tão profundo com Ele que isso venha a ser apenas uma consequência de estar junto com Ele. Porque vamos supor, eu não tenho uma aliança com Deus Pai. Isso quer dizer que eu não tenho um bom relacionamento com Ele? Não quer dizer absolutamente nada. Isso foi um presente que Deus Pai me deu e Deus ele ama, vamos dizer assim, dar bons presentes aos seus filhos. E o fato, vamos dizer assim, de você ter ou de você não ter, isso não remete ao seu relacionamento propriamente com Deus, entendeu? Ele vai Deus ele age da maneira como Ele quer nas nossas vidas e o mais importante é como está o nosso coração, sabe? Acredito que na Bíblia, vamos dizer assim, Paulo, João, Mateus, Marcos, discípulos que andavam verdadeiramente com Jesus, talvez não tivessem também uma aliança física com Ele, mas isso não quer dizer que eles não estavam ali pertinho de Jesus, na verdade eles andaram com Jesus, né? Então, o nosso relacionamento com Deus vai muito além daquilo que Ele nos dá. Com Deus é um caminho de muitas renúncias e os presentes é realmente a graça de Deus nas nossas vidas. E sim, essa graça existe para nós que somos filhos de Deus. Mas o fato, vamos dizer assim, de muitas vezes você não receber ou de receber, enfim, isso não quer dizer que você está muito perto de Deus ou muito longe de Deus. Então, foi isso que o Espírito Santo ele me falou logo no início desse vídeo. Não leve as pessoas a querer ter apenas uma aliança física com Deus, né? Porque assim, todas as experiências que eu conto aqui pra vocês são experiências que eu falo, gente, vão buscar isso, sabe? Pra estarem mais perto de Deus. Olha só o que Deus fez na minha vida, o que Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Mas não busque a Deus, vamos dizer assim, com base naquilo que Ele pode fazer, tá? Busque realmente um relacionamento genuíno com Ele, porque a melhor, vamos dizer assim, a melhor coisa, né, da vida, de ter Deus perto de nós, é o próprio fato de ter Ele, sabe? É desfrutar da companhia dEle, desfrutar daquilo que Ele é, de saber que Ele é um bom Pai, de que Ele nunca vai nos deixar, é de poder conhecer as diversas faces que Ele tem. E o que eu conheço de Deus é muito pouco perto daquilo que eu quero conhecer e muito pouco também perto daquilo que Ele é. É um Deus eterno, Ele tem faces, Ele quer revelar essas faces a nós, sabe? De bondade, misericórdia, compaixão. E sim, Ele é fogo consumidor também, Ele é um Deus que também exige muitas renúncias nesse caminhar e eu já contei aqui um pouco das renúncias que eu já fiz em Deus e que também me doeram, mas também tem um lado bom e uma graça maravilhosa de andar com Ele, sabe? Na verdade, o lado é bom, porque Deus é bom, então vamos dizer assim que não tem um lado ruim, mas na vida a gente tá numa natureza caída, então as coisas ruins elas acontecem, mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou, que Ele nos deixou, mas isso faz com que a gente busque ainda mais Ele nas situações adversas das nossas vidas. Então, independentemente se você tiver ou não uma aliança com Deus, se você já foi presenteado por Deus, busque Ele sempre por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Bom, eu já ouvi muitas histórias de mulheres que também ganharam uma aliança de Deus e realmente, sabe, ganharam assim de uma maneira super, nossa, simplesmente alguém pegou e deu uma aliança para elas e falou, olha, Deus tá pedindo para eu te presentear. Já ouvi histórias assim. Mas
no meu caso, eu pedi para Deus uma aliança. No início foi para Jesus e o meu relacionamento com Jesus, ele foi assim, do meu relacionamento com Deus, com Jesus para o meu relacionamento com Deus Pai, ele tem um marco muito grande. Então, quando eu conhecia Jesus, eu conhecia mais ele, hoje em dia eu vejo assim, sabe, não de só ouvir falar, eu tinha intimidade com Jesus, mas eu não tinha verdadeiramente um conhecimento. Eu era ignorante em determinadas coisas, inclusive em relação a princípios. Então, eu ia buscando Jesus da minha forma, do meu jeito, e isso me levou para conhecer Deus Pai. E com Jesus também teve um marco e uma aliança. E eu lembro assim que eu sonhei com uma aliança, gente. Ela era toda coloridinha assim. E daí com isso eu tinha uma conhecida minha assim que estava vendendo justamente a aliança que eu tinha sonhado. Então eu peguei e comprei, porque no sonho falava que aquela era a minha aliança com Jesus. E ela era de prata e tinha várias pedrinhas coloridas. Então eu falei, uau, amei já essas pedrinhas coloridas, vou comprar essa aliança. Comprei essa aliança e comecei a usar. E aquilo marcava muito meu relacionamento com Jesus. Até que Jesus, uma vez ele falou assim para eu entregar essa aliança para uma outra amiga minha que também estava passando por essa temporada em que Deus estava marcando a vida dela. Eu peguei e entreguei essa aliança. A alegria, vamos dizer assim, de você tirar algo que é seu para entregar para outra pessoa é o marco que Deus faz na vida dessa pessoa, sabe? E isso é algo que você constrói aqui, mas não só aqui na Terra, sabe? Mas isso gera para a eternidade. Então eu falo assim que é muito construir coisas com Deus que repercutem na eternidade. Então esse fato eu acredito muito que ali foi, vamos dizer assim, uma entrega minha, mas que marcou a vida dessa minha amiga. E com isso eu comecei a pedir uma aliança para Deus Pai. E eu falei assim, eu queria uma aliança que não fosse de prata, eu queria realmente ela de ouro, porque pelo menos eu, desse jeito eu não vou tirar a aliança assim por nada. E eu comecei a orar sobre isso. E eu senti Deus, ele falando pra mim, então tá bom, então vamos construir essa aliança juntos. E eu falei, tá bom, então como é que a gente vai fazer? E daí, gente, com isso eu peguei, assim, várias referências no Pinterest daquilo que eu queria. E só um detalhe, não foi igual a aliança essa aliança aqui que eu tenho, não é igual a que eu escolhi no Pinterest, mas pelo menos assim eu sabia um norte, eu sabia o que eu iria pedir ali pra Deus. E comecei a orar sobre isso, sobre essa aliança. E na fase em que eu comecei a orar por essa aliança, gente, era uma fase em que eu estava conhecendo Deus como meu pai. Eu não tinha esse conhecimento, quem me revelou a figura de Deus Pai, sim, logicamente foi o Espírito Santo, mas foi Jesus que foi me conduzindo para esse lugar. E inclusive daí um lugar de mais maturidade em Deus, porque eu fui, vamos dizer assim, entendendo o que era princípio e sobre legalidade, sobre de fato pecado, aquilo que realmente eu tinha que abrir mão e que não poderia seguir por um caminho, porque aquilo iria me afastar de Jesus. Então foi um período que eu realmente deixei de ter apenas a intimidade com Jesus. A intimidade com Jesus logicamente se manteve, mas eu comecei a ganhar ali um pouco mais de maturidade, de princípio, de entender o que realmente agradava o coração de Deus e daquilo que eu deveria me apartar. E isso foi vamos dizer assim, uma escola na minha vida, porque Deus ele foi me conduzindo para esse lugar e foi se revelando a mim como um bom pai. E foi aí que eu pedi essa aliança, eu pedi realmente essa aliança para Deus Pai. Só que aconteceu um fato nesse meio do caminho, que foi o falecimento do meu avô, que era uma figura masculina muito importante na minha vida, além do meu pai. Então vamos dizer assim, que meu pai ele tem essa figura paterna, mas o meu avô também tinha essa figura de muito peso de paternidade na minha vida. E eu lembro assim que eu tinha acabado de perder o meu avô, então aqui eu tava sofrendo ainda aquela dor do luto, sabe? Mas continuei orando em relação à aliança com Deus. E eu lembro assim que eu fui no evento de uma loja, e com isso, dentro dessa loja, eles estavam, como tinha a loja e de roupa e uma joalheria junto, eles estavam dando para cada convidado uma pérola. Era um colarzinho com uma pérola. E era uma pérola de verdade. E eu lembro assim, gente, que o colarzinho, ele era só um fiozinho, assim, eu não sei se é
não sei o material, mas era um material transparente assim. E eu falei, bom, eu não vou usar esse colarzinho dessa forma, mas eu já entendi que aquela pérola faria parte da minha aliança com Deus. E eu pensei, bom, agora realmente falta o anel para eu poder colocar essa pérola na aliança, enfim. E eu lembro assim, gente, que no dia seguinte do enterro do meu avô, no dia seguinte do enterro do meu avô, eu e minha avó estávamos aqui arrumando a casa toda e tirando algumas coisas, né, realmente para doar, que eram ali do meu avô. E daí com isso ela me mostrou a primeira aliança dela, a primeira aliança que ela teve com o meu avô. E minha avó casou bem novinha, assim, ela se casou acho que com 19 anos. E ela mostrou ali a primeira aliança que ela teve com o meu avô. E daí eu tinha mais ou menos contado a história pra ela, que eu tava querendo um anel e era um anel de ouro. E né, eu já tinha, na verdade, contado um pouquinho essa história pra ela, porque aquilo eu tava orando, porque eu tinha ganhado a pérola de Deus. E ela olhou aquela história e ela falou assim, toma a minha aliança. E então ela me deu a primeira aliança dela com o meu avô. Inclusive, essa aliança com Deus Pai é muito especial porque tem o nome do meu avô dentro dessa aliança. E meu avô era um homem muito incrível, ele era um homem realmente assim que buscava Deus e não só, vamos dizer assim, nas palavras, mas por ações, porque ele tinha um coração assim gigante, sabe? E ele foi uma das minhas maiores inspirações da vida. Então, quando eu ganhei essa aliança dela, eu pedi para o tio de uma amiga minha para que ele pudesse colocar a pérola e colocar realmente na aliança. E aí ele fez toda a estrutura e ainda fechou a pérola com um pouquinho de ouro, porque ele é ourives. Eu tinha era meu primeiro trabalho como advogada, então assim, sobrou um valor certinho justamente para que eu pagasse a aliança. E eu vi como se fosse realmente, sabe, um presente de Deus, Deus administrando até mesmo as minhas finanças junto comigo para que isso pudesse ser realizado. Realizou isso, fez toda a estrutura e assim, a estrutura ele ainda falou, como você quer que eu faça? E eu falei, olha, faça do jeito que você sentir no seu coração. Então ele realmente, eu vou mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver, mas ele fez toda uma estrutura para colocar a aliança e ficou muito fofo. Olha só. Mês seguinte, vamos dizer assim, meu avô tinha falecido, passou um mês, a aliança chegou. Exatamente no dia do falecimento do meu avô. E eu ainda perguntei pra Deus, falei, nossa Deus, bem no dia assim, né, que ele faleceu. Mas daí Deus, ele virou e falou assim pra mim, Julia, naquele dia você perdeu a figura paterna na sua vida, mas hoje você ganha uma figura paterna. Deus, gente, ele é um bom pai. Então, ele marcou a minha vida com a paternidade naquele dia. E assim, nossa, Julia, depois daquele dia, todo o seu luto foi embora? Não. Teve muito, vamos dizer assim, foi um caminho muito longo até todas as feridas saírem do meu coração. Aqui, esse momento, inclusive, em que eu ganhei essa aliança de Deus Pai, pra vocês verem, né, como a vida, ela vai caminhando e Deus vai caminhando e Ele não muda, e às vezes as circunstâncias mudam, mas Deus não muda, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aquele momento em que eu ganhei, né, a aliança, foi um momento de muita renúncia da minha vida. Então, eu perdi o meu avô, eu tinha terminado um relacionamento, prestes a sair do escritório trabalhando como advogada. Então, foi um período de muita renúncia. Mas, apesar de toda a renúncia, vamos dizer assim, que foi enfrentada ali, Deus estava comigo. E realmente eu não tirei a aliança da minha mão, vamos dizer assim, faça chuva, faça sol, aquela aliança estava comigo. Mas foi um período que não foi tudo flores, né? Eu tinha muita ainda desconfiança em Deus. Eu olhava e falava assim, eu acho que tem alguma pegadinha nesse nosso relacionamento. Acho que você não pode ser tão bom assim. Então foi realmente um caminhar até que todos os meus lutos fossem curados, até que eu pudesse entender realmente o caráter de Deus. Às vezes a gente pensa, né? Ai, Deus não vai me dar isso, ou não vai fazer isso por mim, ou aquilo, porque eu ainda não conheço muito bem dele, porque isso, porque aquilo. Gente, isso não tem nada a ver, porque Deus, ele é bom, sabe? E isso é parte dele, não é por nós, não é por mérito, isso parte dele.
Porque eu acho que assim, se ele fosse pensar, eu só vou entregar uma aliança pra Júlia quando ela me conhecer de verdade, nossa, eu estaria ainda nesse processo, entende? Porque a cada dia que passa, eu conheço algo a mais dele, sabe? Eu tenho que, vamos dizer assim, que ferir o meu eu muitas vezes, ferir o meu orgulho muitas vezes para conhecer mais dele e obedecer, e às vezes a nossa obediência em Deus, ela dói, sabe? Gera assim, tipo, meu Deus, e agora? Então, é um lugar, vamos dizer assim, gente, conhecer a Deus é um lugar que todos os dias a gente vai se aprimorando, sabe? Todos os dias a gente vai conhecendo mais de quem ele é. Então não pense assim, ai, Deus ainda não vai fazer isso na minha vida porque eu ainda não sei quem ele é verdadeiramente. Ou ainda falta muito. Mas Deus não age assim, de verdade. Ele me deu essa aliança num período onde eu não estava 100% nele ainda. Ainda tinha muita, muita, muita desconfiança. Longa jornada até eu poder entender que ele é bondoso, misericordioso, compassivo, lento a se irar e cheio de amor. Conto isso, na verdade, para vocês, para que vocês busquem a ele verdadeiramente, independentemente do cenário em que vocês se encontram, sabe? Porque as circunstâncias mudam, tudo muda, mas Deus, ele permanece o mesmo. O amor dele por nós permanece o mesmo, independentemente dos nossos erros, sabe? E isso foi uma coisa que eu também demorei muito tempo para aprender, mas é independente dos nossos erros, sabe? Independente dos nossos erros, dos nossos acertos, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente deixa de fazer, ele é bom. E tudo aquilo que ele mais quer de nós é um coração sincero, é um coração arrependido, um coração quebrantado, que busca ele de todo o coração. Porque na própria palavra é dito, buscar-me-eis e me achareis se me buscareis de todo o vosso coração. Ele quer ser encontrado por nós, sabe? Ele não vai ficar se escondendo de você, ele quer realmente ser encontrado por você, porque ele é um bom pai. Então não pense que os teus erros são capazes de te afastar do amor de Deus, porque a própria salmista fala na Bíblia que nada pode nos afastar do amor dele, e essa é a maior verdade. Muitas vezes a gente cria, vamos dizer assim, a gente é iludido, sabe? Muitas vezes o inimigo, ele nos ilude falando que Deus já desistiu de nós e não nos ama mais. Mas isso é a maior mentira, porque Deus, ele está sempre de braços abertos para receber alguém que está com o coração sensível, arrependido, quebrantado, querendo mais da presença dele. Então, é isso, busquem a ele de todo o coração, porque as coisas que ele faz nas nossas vidas é apenas uma consequência e não chegam aos pés da presença dele, de quem ele é de verdade. Então, essa é a minha experiência que eu tenho hoje para contar para vocês, e um beijo e até mais.